Oi, oi pessoas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre o processo desse desenho, um desenho que eu fiz dos meus personagens, a Ivy e o Benjamin. Eu preciso ser sincera com vocês e dizer que eu ainda não peguei muito jeito dessa coisa de youtuber. Eu ainda não sei direito como introduzir esses vídeos ou mesmo sobre o que falar ao decorrer deles. Mas eu vou tentar o meu melhor para pelo menos deixar esses vídeos interessantes, divertidos de assistir. E se vocês tiverem alguma sugestão, algo que vocês queiram que eu comente sobre durante esses vídeos, é só deixar aí nos comentários. Bom, como eu disse lá no começo, esses são os meus personagens, a Evangeline, ou Ivy, e o Benjamin. Eles são personagens do núcleo de coadjuvantes na história que eu tô escrevendo. E eles têm um papel bem importante, tanto que é por isso que eu não posso falar muito sobre os dois ou eu vou acabar dando vários spoilers. Mas basicamente, o Benjamin é um conde e a Ivy, ela é uma encrenqueira. Bom, na verdade ela é amiga de infância do Benjamin e a história dele se passa em 1856. Por isso, as roupas mais de época com esse vestido e o sobretudo que o Benjamin tá usando. Nesse desenho eu tentei fazer algo diferente do que eu geralmente faço. É difícil desenhar mais de um personagem de uma vez ou usar um cenário romântico assim. Na maioria das vezes em que eu desenho os personagens eles estão sofrendo. Mas eu queria tentar algo diferente, pra sair um pouco da zona de conforto, né? Que eu acho que nesses últimos meses desenhando, esse tem sido a minha visão em relação à minha arte. Sair da zona de conforto, tentar coisas que eu nunca tentei antes. Eu me diverti muito fazendo esse desenho, começando pela line art, porque, como eu disse nesse meu último vídeo, eu tava tendo vários problemas com a line art dos meus desenhos, porque elas pareciam muito sem personalidade, muito planas. Então eu tirei um tempinho para estudar, observar artes de outros artistas também, como eles faziam a line art dos desenhos deles, se eles faziam, né? E eu acabei me inspirando bastante nesses artistas que estão aparecendo aqui agora, para fazer a line desse desenho. Eu acabei fazendo algo mais parecido com uma pintura, então ao invés de tentar traços certinhos e ficar refazendo, fazendo e desfazendo o mesmo traço para tentar chegar no resultado perfeito, eu fui meio que pintando a line art e eu acho que ficou bem interessante assim pro meu estilo, combinou bastante e eu também curti bastante o processo porque ultimamente, além de achar minha line art sem graça, eu também não tava aproveitando muito esse processo de fazer a line. É algo que eu definitivamente vou fazer mais vezes. Esse desenho me tomou bastante tempo, só a parte da line da pintura foram quase 11 horas. Não era para ser um desenho tão complexo, eu comecei fazendo só um estudo e no meio do caminho eu resolvi finalizar e fazer um desenho mais complexo. E geralmente é isso que acontece quando eu faço estudo de desenho. Eu acho inclusive que é uma forma legal de estudar, não só ficar ali fazendo a mesma coisa de novo, repetindo forma, repetindo os mesmos exercícios, porque querendo ou não isso fica um pouco maçante e você perde um pouco a vontade de fazer o estudo do desenho, né? Sempre aquela coisa, ai meu Deus, tem que fazer tantas repetições dessa pose, tem que fazer forma, os cubos em perspectiva, e isso acaba ficando tirando um pouco a graça de desenhar, né? Eu acho que quando você pega os seus estudos e aplica eles no desenho, você vê melhor a sua evolução e isso acho que te dá mais ânimo para continuar estudando. Falando um pouquinho agora dos dois personagens, como eu disse, o Benjamin ele é um conde, ele é meio que o chefe da família Finkler. E a Ivy é uma amiga de infância dele que depois que ela chega na idade adulta, ela se torna meio que uma revolucionária ali na cidade, porque a família Finkler tem meio que um monopólio do mercado de, se eu não me engano, é algodão.
Se eu não me engano, eu sou a autora e eu não sei informações básicas da minha história. É isso aí. Mas essa parte ainda tá sendo melhor planejada. Mas basicamente, os Finkler, eles são uma família antiga nessa região. E eles têm um monopólio sobre a produção de um certo material. Por enquanto é algodão, talvez eu mude mais pra frente. Então eles têm o monopólio das fazendas, das fábricas. E a Ivy, ela é meio que contra esse monopólio, ela vai diretamente contra a família Finkler, que é muito poderosa, eles são muito ricos. Então ela tá procurando um problema pra cabeça dela. Como eu disse, esses dois personagens eles são só parte do grupo de coadjuvantes. Eles não são os protagonistas da história. A protagonista é a Katniss, essa personagem aqui que tá aparecendo agora. A história desse livro é uma história de mistério e terror que se passa nos dias modernos. Na época em que a Ivy e o Benjamin ainda estavam vivos, uma tragédia muito grande acomete ali a cidade onde eles vivem e eles acabam sendo assassinados. Eu não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, mas é isso aí. Eles têm a vida deles tirada deles contra a vontade e o espírito deles acaba ficando ali preso à mansão da família Finkler. E a Kate, nos dias atuais, acaba conhecendo esses dois quando ela tá procurando por uma garota que desapareceu ali na cidade dela. A polícia se recusa a continuar as buscas. O governo também não tá muito interessado em encontrar essa menina que, por acaso, é prima da Kate, então acaba atingindo ela ali numa área mais pessoal, mais próxima. E ela vai atrás de tentar encontrar, de tentar entender o que tá acontecendo, por que essa menina desapareceu. E aí no caminho ela encontra primeiro a Ivy, e mais pra frente ela acaba encontrando o Benjamin também. E eles vão ajudar ela a descobrir por que eles ainda estão presos nessa mansão, por que a tragédia aconteceu em primeiro lugar. E é basicamente essa a premissa da história. Eu já tô escrevendo essa história tem um tempo, mas ainda não tô nem perto de terminar. Nos últimos meses eu meio que dei uma passo para trás e refiz algumas bases da história, né? Porque é uma história bem antiga e eu fui escrevendo ela, mas nunca parei para desenvolver certas coisas que são meio que essenciais, sabe? Tirei um tempo para definir melhor os arcos da história de cada personagem, o papel deles na história, a construção de mundo também. E tá sendo um processo lento, mas bem divertido. Inclusive, essa foi a primeira vez em que eu desenhei a Ivy e o Benjamin. Ah, deu pra ver aí em alguns momentos que eu já tenho uma folha de referência para alguns dos personagens. Mas é, de fato, a primeira vez que eu desenho eles numa cena assim.
No meio do processo desse desenho, eu acabei comprando o Clip Studio Paint, que tava em promoção de R$200, eu acho que tava por 85. É um programa que eu usava no começo, quando eu comecei a desenhar digitalmente, porque eu comprei a minha mesa digitalizadora, que é uma Wacom Intuos, a normal, não a de Bluetooth. E veio com um código de ativação pro Clip Studio de 2 anos, se eu não me engano. Então esse período de teste acabou e eu acabei não comprando a licença vitalícia e mudei pro Kirita, que é um programa muito bom, um programa gratuito de desenho. Tem todas as funcionalidades básicas de um programa de desenho, de ilustração. Ele também é muito bom como programa de animação. Mas o Clip Studio ainda tem um lugarzinho especial no meu coração, porque ele tem coisas a mais do que o Kirita. Ele não é necessariamente melhor, ele só é mais prático. Porque você tem vários tipos de pincéis, régua de perspectiva, enfim, várias funcionalidades que deixam ilustração mais prática. Mas ainda vou continuar usando o Kirita, principalmente para animação, que a animação do Clip Studio não é muito boa, principalmente se você não tem a versão, acho que é a versão X, que é a versão mais cara, né? Eu fiquei mais ou menos um ano usando o Kirita, depois de não ter comprado a versão vitalícia do Clip Studio. E eu acho que foi muito bom pra minha arte no geral, porque, como eu disse, o Clip Studio, ele é muito prático, mas é muito fácil de você se deixar levar pelas ferramentas dele e meio que se acomodar, sabe? Pelo menos pra mim, eu senti que eu tava muito acomodada, a minha arte não evoluía da forma que eu queria que ela evoluísse, porque eu tava sempre usando os atalhos do Clip Studio. E aí, quando eu mudei pro Kirita, como eu não tinha mais esses atalhos, eu meio que fui forçada a fazer as coisas pra valer. E aí, agora que eu voltei a usar o Clip Studio, eu sinto que eu tenho um controle melhor dos pincéis, eu não me apoio tanto nas ferramentas do programa, eu sei usar elas com mais responsabilidade. E, no geral, eu acho que isso acaba refletindo na qualidade da arte também. A arte fica mais... não sei. Na minha opinião, fica melhor. A minha arte fica melhor. Aí vocês estão vendo que eu já comecei a usar os pincéis que estão disponíveis ali no próprio programa mesmo. O Clip Studio, como eu disse, ele é muito prático. Você não precisa sair na internet caçando por pincéis ou ferramentas diferentes. Você tem tudo ali num lugar só, na página de assets do programa. E eu já peguei e saí colocando textura diferente na roupa. Que no geral não dá pra ver muito bem de longe, mas é um detalhe que deixa a arte um pouquinho diferente, não sei. No fim das contas, esse desenho é mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Então, meus personagens são 2 ACs que eu gosto demais. Então, não me importo muito se quem tá vendo de fora não percebe todos esses detalhes que eu coloquei. É mais pra mim mesmo.
E aí eu tô fazendo um negócio que eu comecei a fazer recentemente nas minhas artes, que é colorir a line art. Eu acho que combina demais com o meu estilo e dá um certo destaque pras cores, pro sombreamento. Eu acho que fica bem legal. E eu acho divertido também essa parte de colorir a line. Eu tô nessa fase que eu só quero fazer coisas que eu acho divertida. Não quero ficar me estressando, não quero ficar fazendo processos que vão me deixar irritada ou insatisfeita. Só quero fazer as coisas que me deixam feliz. E a gente já tá chegando no finzinho dessa gravação. Eu não gravei o processo do cenário porque eu sempre fico muito indecisa quando eu faço desenho assim, sem planejamento antes. Então eu fico 10, 15, 20 minutos. Acho que esse cenário me levou uns 40 minutos. Só testando coisas diferentes, testando cor, pincéis. No fim eu acabei seguindo por um caminho que lembrasse um pouco o webcomic coreano, sabe? Coloquei bastante efeitos, fiz esse cenário meio que parecendo um jardim com várias flores. E é isso. Esse é o resultado final. Muito obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês na próxima.